Fala galera, eu sou o Felipe Gomes, cabeleireiro há mais de 15 anos e hoje a gente vai conversar sobre será que é interessante a gente puxar o fio branco do couro cabeludo? Tracionar, será que é saudável isso? Será que o seu couro cabeludo vai estar ainda melhor? Ou o seu cabelo vai voltar? Será que você vai ficar careca se você ficar puxando esse cabelo branco? Bom, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai discutir através de um artigo que eu tirei agora e a gente já resumiu. E eu vou trazer também a minha opinião com as minhas vivências, com as minhas clientes. E não sou médico, mas aqui em pesquisa do site medical New Today, a gente sabe algumas informações de se sim ou não e por quê e tudo mais. Então, segue agora o canal para você receber mais informações. Curta o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é ok. Mande esse vídeo para o seu amigo se você acha que ele vai gostar. E deixe seu comentário se você tem algo a acrescentar. Isso é muito importante. E a gente vai começar agora a leitura do artigo e discutir sobre esse assunto, tá? Os fios brancos são os sinais naturais de envelhecimento e pode começar a aparecer aos 30 anos de idade. Hoje, 2023, a gente sabe com 18 anos. Já vi até com 13. Gente, eu já vi até com 9 anos de idade, cabelo branco. Obviamente não é natural, mas eu vejo que é muito natural hoje em dia com 18, tá? Tem muita gente com 18 anos com cabelo branco e é por isso que as pessoas ficam puxando o cabelo, porque não aceita, né? É tão novo. Então, normalmente as pessoas associam, até um tempo atrás, há muito tempo, vamos falar muito tempo, fio branco era para pessoa que tinha idade, terceira idade, da melhor idade. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, com 30 anos, aqui já na pesquisa está dizendo que é comum. Eu tenho 32, já tenho fio branco, depois, inclusive, de várias ocasiões do nosso mundo, aí a gente acaba tendo até mais. Muitas pessoas têm o hábito de arrancá-los, seja nas questões estéticas ou para acreditar que isso vai evitar o surgimento de mais fios brancos. Então, assim, ela arranca achando que não vai voltar mais branco, vai ficar preto o cabelo, vai ficar escuro, vai ficar loiro, vai ter o pigmento novamente. Ela tira esse cabelo achando, isso que está dizendo no nosso artigo, que vai voltar ao natural. Gente, como assim? No entanto, essa prática pode ser perigosa para a saúde do nosso couro cabeludo e do nosso cabelo. Eu vou falar sobre esse assunto, sobre o que a gente leu agora, mas eu vou continuar lendo para a gente focar ainda mais. Ao arrancar os fios brancos, é possível causar danos no folículo piloso, que são responsáveis pelo crescimento dos nossos cabelos. Isso pode levar a problemas como inflamação e infecção do couro cabeludo, além de aumentar o risco de cicatrização de cicatrizes permanentes na região. O que a gente denomina isso como também queda ou falha no couro cabeludo ou no cabelo. Então, quando você observa, principalmente aqui na frente, que normalmente a gente tem os fios brancos, eles aparecem normalmente, na grande maioria das pessoas, na frente você observa que tem muitas mulheres ou homens que têm uma entrada, e às vezes não é por genética. Às vezes, gente, observa muito, isso é muito evidente, tá? Quando a entrada ela é maior, mas assim, muito maior, obviamente a gente não tem os lados perfeitos, por isso que a gente acaba sendo perfeito, né? Mas quando você arranca, você tira, traciona, essa parte fica maior e aqui menor, porque às vezes o cabelo branco está mais desse lado do que desse. Então é a melhor característica para você ver, aquela pessoa ela tira, ela arranca. É um dos métodos que a gente usa como cabeleireiro para saber se a cliente está falando a verdade ou não. E eu recebo muitas clientes, inclusive já tratei clientes que tiveram problemas, precisavam de um corte de cabelo porque não voltava mais o cabelo. E é isso que a gente vai conversar sobre isso. Então, essa tração, você tirar, o cabelo não cresce mais, dependendo do tempo, ou como você vai tirar. Dependendo, você pode tirar 3, 4 vezes, mas a forma que você tira não cresce mais. No Brasil, existe um nome, se vocês colocarem na internet, vocês vão achar Mulheres Escalpeladas. É uma associação também que tem na Amazônia, porque mulheres... hoje eu não sei o quanto tem disso, mas existe ainda pessoas que dão peruca, ajuda essas mulheres, até psicólogos e tudo mais, não sei exatamente, mas existe essa ONG que ajuda mulheres que tiveram tração, tiveram o cabelo arrancado do motor do barco. Que é muito comum na Amazônia e no Brasil, vocês transitarem através dos lugares, dos bairros e de ilhas e tudo mais, de barco. Às vezes tem um vilarejo que é muito longe. E para vir para a capital, você vai de barco, porque as mulheres não têm costume de cortar o cabelo, as mulheres têm a característica de ter o cabelo bonito e longo. Conforme for próximo do motor, o motor
gira e tira o couro do couro cabeludo, todo o cabelo, ou uma quantidade X de cabelo. Essa tração faz com que o cabelo não volte mais. Então, são mulheres que vão passar o resto da vida sem cabelo, ou por um determinado tempo, muito tempo, pela tração, o cabelo não volta tão rápido. Então, o jeito que você tira também pode ocasionar da mesma forma. Ou até mesmo com o tempo, você vai tirando, pode haver essa queda e não voltar mais no couro cabeludo, obviamente o cabelo. Então, além disso, arrancar os fios brancos pode estimular o surgimento de mais cabelos brancos, que é o que a gente estava conversando, é o contrário, né? Você está tirando, achando que vai vir o cabelo escuro ou loiro, mas na verdade pode vir mais brancos. Já que essa prática pode desestabilizar a estrutura do folículo piloso e afetar a produção da melatonina. A melatonina é que eu queria falar com vocês agora. Ela vai diminuindo com o tempo. E ela está em todo o nosso corpo. No nosso cabelo, ela está em quantidade X também. Normalmente de 1 a 2%, que é o que formula a nossa cor do nosso cabelo. Quando a gente vai envelhecendo, quando a gente passa por um trauma, até psicológico, que é muito comum, trauma de perca de alguém, às vezes enfrentar tudo isso, o nosso corpo, ele é estimulado de uma outra forma, ele muda a característica. E uma delas é vir o cabelo branco. Muita gente fala assim, nossa, ela tá triste, tá ficou com o cabelo branco. Nossa, ela perdeu o psicano, ficou com o cabelo branco. Nossa, ela sofreu um acidente, tá com o cabelo branco. É verdade, acontece mesmo. Então não adianta vocês tirarem, porque não vai vir mais o cabelo escuro. A tendência, inclusive, através da nossa pesquisa, é que venha mais cabelo branco, né? Porque tá tracionando, então não é legal. Então, por isso, a melhor opção é aceitar o processo natural de envelhecimento, deixar os fios brancos em paz, que é o que está escrito aqui no nosso artigo. Olha a situação, em paz. Se você for se você se incomodar muito, a opção é tintura, e pode ser utilizado de uma forma mais correta. Qual que é essa forma correta? E agora, para enriquecer mais o nosso vídeo, a gente pesquisou aqui e trouxe 3 dicas. O que você pode fazer? Se você tem dificuldade, primeira dica, se você tem dificuldade para lidar com os fios brancos, converse com um profissional de cabelo e busque alternativas de coloração, que é o que normalmente eu faço. Além disso, também tem um corte, né? A gente tem alguns cortes que facilitam muito a transição e também a composição do seu dia a dia, que eu não vou falar aqui, porque tem gente que fala assim, cabelo curto é melhor que cabelo branco. Não é isso. A gente vai entender a sua característica do seu dia a dia, o que você gosta, o que você faz, o que você... A gente vai entender, um bom profissional faz isso, inclusive visagistas fazem muito isso, e vai trazer um corte específico em cima dessa cor indesejada, que é o cabelo branco. Evite arrancar os fios brancos, que é a segunda dica, tá? Evite arrancar os fios brancos, mesmo que seja a prática comum entre familiares e amigos. Às vezes você tem uma pessoa que tem uma depressão e você nem sabe, mas ela tem o costume de arrancar, e tem gente que tem o costume de comer, arrancar e comer. Gente, é muito comum, muita gente não sabe, mas é muito comum. A pessoa tem a depressão, ela tem ansiedade, na verdade é ansiedade, o nome dado, né? Ela tem o costume de arrancar, ela nem percebe o que ela tá fazendo. Assim como a pessoa rói a unha, tem gente que arranca o couro cabeludo do cabelo e mastiga, come. Então tem gente que observa e diz, ela tá arrancando. Ela vai vendo aquilo, vai achando que é legal e vai tirando, então evite. Essa é a segunda dica. Muito importante, inclusive. Mantenha uma alimentação saudável, balanceada, rica em vitaminas e nutrientes para tornar forte e evitar problemas de queda e enfraquecimento capilar. Gente, eu só tenho que perguntar se vocês gostaram dessas informações, mas nesse canal a gente tem já vários vídeos, inclusive vídeo falando sobre queda de cabelo para quem é vegano, pessoas que passaram por traumas ou vai realizar alguma cirurgia que tem medo de perder o cabelo, tem vídeo falando sobre isso. E inclusive, desses 2 vídeos eu falo sobre essas vitaminas, vitamina B12, o ômega 3, o zinco, o ferro, são muito importantes para o nosso cabelo. E nesses vídeos eu falo, ressalto, informo vocês. E eu vou pedir para vocês novamente curtir o vídeo para o canal se expandir ainda mais. E curtir, seguir e acionar o sininho, viu? Porque é importante. Gente, é só isso. A gente não pede mais nada. É só isso pra gente poder continuar os nossos trabalhos. Deixa um comentário se você tem algo a acrescentar. Até o próximo vídeo. Fui!